único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Boa noite, irmãos, que alegria é juntos já podermos estar aqui, louvando o nome do nosso Deus, que Ele seja engrandecido na minha vida, na sua vida, em todos os momentos. Reúna sua família, nós já estamos em culto e vamos curvar as nossas frontes e falar com Deus. Deus Santo, Pai amado, nós te apresentamos nesse instante a Tua igreja, meu Deus, que reunida está aqui para louvar e adorar o Teu nome. Ser, meu Deus, exaltado, ser, meu Deus, glorificado, coroado nesse tempo, pois o Senhor é digno, é único, meu Pai, merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Permita que os nossos corações realmente rendam-lhe graça e toda a honra que lhe é devida. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus e nesse instante através da leitura da sua palavra. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, e nós vamos estar lendo os versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Nesse instante nós vamos continuar louvando a Deus através do hino 123 do cantor cristão, Bendito Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito
sangue lavado, mais alvo que a neve seremos. Que grande graça Deus nos concedeu através do seu Filho. Nesse momento, confiados no nome de Jesus, nós faremos os nossos pedidos de oração. Abaixe a cabeça nesse instante, coloque diante de Deus aquilo que talvez tenha te incomodado, aquilo que tenha te preocupado, as gratidões que vão no teu coração nessa semana, para que juntos, como igreja, levemos a nossa voz em clamor ao trono da graça de Deus. Vamos orar? Deus Santo, Pai Eterno, mais uma vez na Tua presença, Deus, nós queremos apresentar aqui os pedidos que estão sendo feitos pelos Teus filhos, Deus. Nós, como igreja, entregamos os nossos corações nessa hora, com aquilo, meu Deus, que talvez tenha causado preocupação a cada um de nós, aquilo, meu Deus, que tem nos incomodado de alguma forma. Deus, sei com a Tua mão de poder, visita a Tua igreja nessa hora, abençoa, meu Deus, os Teus filhos, abençoa, meu Deus, essas casas, abençoa as pessoas que estão em casa, abençoa, meu Deus, as pessoas que estão trabalhando, sei com cada uma delas com a Tua mão de poder, livre de todo mal, meu Pai do céu, abençoa, meu Deus, as pessoas que estão trabalhando na área da saúde, em prol da nossa saúde como família e também como cidade, cuida, meu Deus, de cada um deles nessa hora. Deus, também te pedimos que seja a Tua direção sobre o prefeito, o governador, o presidente e todas as autoridades constituídas que nesse instante, meu Deus, agem a favor do Teu povo. Cuida, meu Deus, deles, permita que eles tomem decisões segundo a Tua vontade, Pai, para que o quanto antes nós possamos, Deus, ter essa doença vencida também. Esse é o nosso desejo, Deus. Mas nós colocamos isso diante do Teu trono e da Tua graça e aguardamos pela Tua resposta, pois nós sabemos que ela é melhor do que a nossa e melhor do que as intenções do nosso coração. Cuida, meu Deus, de cada família, de cada coração. Ser com a Tua igreja nessa hora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar com a leitura do livro de Salmos, capítulo 100, e nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Vamos juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Louvemos ao nosso Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. É um tempo de buscarmos ao Senhor, é um tempo de estarmos em famílias, consagrando as nossas vidas, nossa casa ao Senhor. É um tempo de nos aproximarmos mais de Deus, buscar a sua presença, buscar a sua face, né? Nós precisamos estar clamando e orando, louvando e buscando ao Senhor. Quero convidar você para cantar e orar comigo. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio seguindo para o alvo.
lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, é um tempo de buscar a face do Senhor, dizer quão grande Ele é, quão digno de ser louvado e adorado. Que bom que podemos fazer isso juntos, que bom que podemos fazer isso em família. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Ele é alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia. Como é maravilhoso saber que nós podemos confiar no infinito amor do Deus de toda a terra. Que bom saber que aquele em quem nós depositamos a nossa confiança é o Deus que rege todo o universo. Todo o universo. Embora as coisas pareçam difíceis para nós, Ele continua assentado no trono, reinando soberanamente. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas a igreja ela continua avançando, ela continua prosperando, ela continua triunfante, porque é o Senhor, o Deus de toda a terra, que cuida dela. E nós, como servos desse Deus vivo, desse Deus poderoso, nós como irmãos, como famílias, temos o privilégio de contribuir, de ajudar com a necessidade uns dos outros, com que a obra avance, com que a obra missionária avance, mesmo em tempos difíceis. Então nós temos a oportunidade de continuar entregando nossos dízimos, nossas ofertas. Você pode fazer isso através da conta da igreja ou entrando em contato com os irmãos responsáveis pela parte financeira. Não deixe de contribuir, não deixe de ajudar. Se você pode abençoar o seu irmão, abençoe. Esse é um tempo onde a gente precisa mesmo demonstrar todo o amor que nós pregamos, para que a obra do Evangelho cresça e avance, e também para que os nossos irmãos sejam supridos em suas necessidades. Amém? Nosso Deus é um Deus do impossível. Ele pode abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre nós. Vamos confiar em Deus. Confiar em Deus. Quando tudo diz que não, é a voz dele que nos encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu
que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Aleluia. Nós cremos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. E nós cremos que as tuas mãos estão estendidas sobre nós, sobre nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre nossas casas. Nós cremos que mesmo em tempos difíceis, o Senhor nos toma pela mão direita, nos ergue, nos sustenta. Ó Deus, nós cremos que o Senhor não nos deixe de abençoar. É o Senhor que nos faz ter esperança a cada manhã, é o Senhor que nos coloca de pé. É o Senhor que nos dá força para viver. Ó Deus, nós cremos que as tuas mãos estão estendidas para abençoar. Ó Deus, para nos dar força, nos dar esperança. Deus do impossível. Deus que quando tudo diz que não, a tua voz é que nos encoraja. Deus que quando os caminhos estão fechados, é capaz de abrir até o mar para que nós consigamos romper em fé. Nós confiamos em Ti, Deus do universo. Nós pedimos que o Senhor visite nessa noite cada casa, cada família, cada irmão, Deus querido. Que abençoa, Deus, em nome de Jesus, aqueles que sofrem. Ó Deus, aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de um socorro, de uma providência do Senhor. Entra nessa noite, Deus, em cada lar. Entra nessa noite em cada casa, Deus. Ó Deus, ajuda os teus filhos, os teus servos. O Senhor é aquele que pode dar a ordem aos seus anjos a respeito dos seus escolhidos, dos seus amados, Deus. Então, Deus, que o Senhor providencie a ajuda que nós precisamos para esses dias difíceis. Deus do impossível. Deus do impossível visita e nos toca, Deus. Nós te pedimos. Abençoe, Deus, os irmãos, Deus, que têm trabalhado nesse tempo. Deus abençoe as autoridades que têm tomado decisões difíceis e importantes para toda a nação. Ó Deus, visita os nossos prefeitos, os nossos governadores, o nosso presidente, Deus, os nossos médicos. Ó Deus, dá segurança à nossa cidade. Repreenda a intenção dos homens valentes, dos homens maus, Deus. Cesse a maldade do coração, Deus, em nome de Jesus. Para que haja segurança em nossas casas, em nossas famílias. Deus, para aqueles que precisam ir às ruas, a trabalho, fazer suas compras. Ó Deus, ajude essa cidade, Deus. Repreenda em nome de Jesus, Deus, todo espírito de confusão, Deus, de violência, de maldade, Deus. Abençoe, Deus, aqueles que estão em suas casas, para que haja paz, para que haja harmonia em cada lado, Deus.
Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor passe, Deus, que haja paz nos nossos corações, para que a gente se ame, Deus, para que amemos, ó Deus, nossos familiares. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Nós rogamos ao Deus do impossível nessa noite. Ó Deus, abençoe aqueles que têm contribuído para que a tua obra avance. Deus, traga os recursos, Deus. Abre as janelas do céu, Deus. Ó Deus, que não falte nesse tempo a boa provisão do Senhor, porque nunca tem faltado. Em nome de Jesus. E agora, Deus, nós pedimos que o Senhor envie sobre nós a tua palavra, que ela encontre um terreno fértil e produtivo em nossos corações, e que produza a semente do Senhor bons frutos, para a glória do seu nome. Usa o teu Filho, Deus, como ministro da palavra, que a palavra venha dos altos céus e encontre os nossos corações, e encontre as nossas necessidades, de encontre as nossas vidas, Pai. Para a glória do seu nome que nós oramos. Amém e amém. Graça e paz, queridos, parte de Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, bom estarmos adorando ao Senhor, bom estarmos cantando louvores ao nome do nosso Deus. E que em nome de Jesus, você com a sua família continue exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Agora vamos continuar exaltando o nosso Senhor via sua palavra, via a palavra do Senhor. Abre sua Bíblia no livro de João, no capítulo 21, a partir do verso 1, vamos ler juntos a palavra de Deus. Deus, já encontrou? Abre aí na sua Bíblia, João, capítulo 21, a partir do verso 1. Enquanto você encontra aí, meus irmãos, vivemos um tempo de muitas incertezas. Vivemos tempos tão complicados, um tempo de não sabermos muito bem como vai ser, o que vai ser, como serão as coisas. Nesse tempo de incerteza, temos uma certeza. A única certeza que nós temos é a palavra de Deus. Ela continua inerrante, ela continua infalível e ela continua eficaz para a minha vida e para a sua vida. Se tudo é incerto, se tudo é relativo, a Bíblia é certa e a Bíblia é absoluta. Então confia nela, leia ela, medite ela. Você precisa de algo certo, você precisa de algo firme na sua vida nesse momento. Vamos juntos ler a palavra de Deus? João capítulo 21, a partir do verso 1. Estamos encerrando o nosso estudo do livro de João. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, manifestou-se outra vez Jesus aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou assim. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos, e outros dois de seus discípulos. Disse, pois, Simão Pedro, vou pescar. Disse eles, também vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disseram, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa para comer? E disseram, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Então Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica porque estava nu, lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram de barco, porque estavam distante da terra quase 200 côvados. Levando a rede cheia de peixes, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus, trazei, pois, os peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse, pois, Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Sabendo, pois, que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestasse aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, Jesus disse, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a esses? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeirinhos. Vamos orar mais uma vez?
Soberano Deus, eterno Pai, fala aos nossos corações. Estamos diante da Tua palavra lida. Abençoa cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que Deus está assistindo, Deus, esse culto, Deus, via seu computador, seu celular. Deus abençoa. Que cada Deus, irmão, cada irmã possa entender, possa ouvir a Sua palavra, possa meditar na Tua palavra e possa aplicá-la em nome de Jesus. Fala poderosamente o coração dos Teus filhos. E então a minha vida agora como canal, apenas instrumento, que não seja eu, mas o Senhor, a falar o coração da Tua igreja. Esconde-me atrás da Tua cruz e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Fala conosco, nosso coração precisa Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Depois dessas coisas, manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Irmãos, a cidade de Tiberíades, ela foi construída por Herodes, o Antipas, em louvor, em exaltação a Tibério César, que era imperador de Roma, que foi imperador de Roma na década de 14, 18 depois de Cristo. Irmãos, um português bem claro, né? Assim, um puxa-saquismo de Herodes constrói então uma cidade em homenagem a Tiberíades. Só que aquela cidade, irmãos, ela foi construída sobre as ruínas de uma antiga cidade registrada lá em Josué, no capítulo 4, e aquela cidade foi totalmente destruída e havia lá um grande cemitério de judeus ali naquele lugar. Então a cidade é construída sobre aquele cemitério, desde aquela época virou-se um cemitério e então constrói exatamente naquele lugar. Sendo assim, os judeus eles tinham aquele local como impuro, um lugar profano. Então, os judeus, em especial os fariseus, não gostavam de Tiberíades, não frequentavam a cidade, já que era uma cidade sobre mortos, né? Contaminada, era uma cidade impura diante da lei de Moisés. Mas Herodes, para fortalecer, para que os discípulos, para que os judeus, de modo geral, fossem até Tiberíades e povoassem a cidade, Herodes ele transfere o seu palácio para Tiberíades, tornando Tiberíades a capital da Galileia naquele período, obrigando até muitos judeus a morarem em Tiberíades, apesar de sua resistência. É digno de nota, irmãos, que Jesus mesmo ele nunca foi em Tiberíades, ele nunca andou nas terras de Tiberíades, mas várias vezes os evangelhos nos mostram que ele passa em regiões desertas ao redor de Tiberíades, na própria praia ao redor da cidade. E é interessante, é muito digno de nota, muito significativo que Jesus, ressuscitado, o autor da vida, apareça, depois de haver ressuscitado, às margens da cidade dos mortos, nos ensinando algumas coisas preciosas. Irmãos, nesse texto, no verso 2 vai dizer que que os discípulos de Jesus estavam reunidos, Tomé estava com eles, e Pedro então tem uma grande ideia no verso 3, vou pescar. E os discípulos então saem para pescar ali no Mar da Galileia, e por causa da cidade, o Mar da Galileia é chamado agora de Mar de Tiberíades, por causa daquela importante cidade ali às margens. Pedro está pescando ali, e os discípulos saem para pescar, pescam a noite inteira, cansam-se a noite inteira e não conseguem pegar nada. Isso traz abatimento, traz uma tristeza ao coração dos discípulos, e eles vêm de manhã para a praia tristes por não conseguirem pescar nada. Desolados, de repente aparece Jesus, aparece o dono da vida, aparece ali perto deles. Só que os discípulos não reconhecem que é Jesus. Jesus então fala algumas coisas com eles e eles ainda assim não reconhecem que aquele homem que estava andando na praia, pertinho deles, era Jesus. E irmãos, lembra de semana passada, quando eu falei com os irmãos a respeito do capítulo 20, quando falamos de Maria Madalena, quando Jesus aparece no sepulcro com Maria Madalena? Quando Jesus aparece para Maria Madalena no sepulcro, ele diz Maria, e Maria já o reconhece, Maria já sai empolvorosa, afinal de contas, meu Senhor, meu Salvador, ela reconhece Jesus pela sua voz, apenas por ter dito o nome dela. Agora, Jesus aparece para os discípulos e ele diz, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles não reconhecem, estão ali atônitos, estão ali sem reconhecer que era Jesus. E algumas hipóteses, por que os discípulos não reconhecem que era Jesus que estava ali na praia de Tiberíades, na praia do Mar da Galileia? Por que eles não reconhecem Jesus? Primeiro, irmãos, porque era muito cedo, era de manhã, muito cedo, estava clareando o dia, então por ser muito escuro, talvez eles não tivessem enxergado direito, não tivessem visto Jesus.
Também devido ao cansaço, estavam cansados, né? Trabalharam a noite inteira e não conseguiram perceber e olhar para aquele homem. Mas na verdade, queridos, tudo isso se soma a uma verdade. Os discípulos não reconhecem que era Jesus, porque eles estavam imaginando que aquele homem que estava ali na praia, aquele homem que estava ali pedindo uma coisa para comer, era um mendigo, era um pedinte, era alguém pedindo alguma coisa. Então os judeus, por isso explica a resposta seca, a resposta totalmente fria dos discípulos. Quase que pensando, sai daqui, me pedindo comida, eu trabalhando a noite inteira, trabalhando aqui, você vem me pedir alguma coisa, sai daqui. Quase que expulsando, uma resposta muito seca é dada a Jesus por parte dos discípulos. É bem verdade, queridos, que os judeus eles têm seus preconceitos. Os judeus, eles são cheios de seus preconceitos, não é verdade? Por exemplo, tem os samaritanos, né? Judeus não gostam dos samaritanos, não gostam deles, afinal de contas são judeus misturados, num português mais claro, são vira-latas, né? Não é gente de pedigree, não é gente pura, é gente misturada, então eles tinham preconceito com os samaritanos. Tinham preconceito com quem não era judeu, gentalha, gentios, gente que não é judeu é gentio. Então tinham preconceito com gentios, com quem não é judeu, tinha preconceito com judeus misturados, samaritanos, eles eram cheios de seus preconceitos. Com Tiberíades também, vocês pisam em Tiberíades, gente morta, ali sobre cadáveres, uma cidade construída sobre gente morta, então havia um preconceito também sobre a cidade de Tiberíades. E nós? Será que nós também não temos os nossos preconceitos? É muito fácil quando a gente falar deles, mas me parece que nós, povo brasileiro, formado de 3 raças, brancos, pretos, negros e índios, também temos os nossos preconceitos, não é verdade? Sem falar dos negros, você já ouviu quando alguém fala, por exemplo, que bagunça é essa daqui? Gente fazendo bagunça, um alvoroço, vocês são um bando de índio? Não é assim que as pessoas falam? Não é assim que as pessoas falam? Esses índios, assim, usam a palavra índio de uma maneira pejorativa. Nós também temos os nossos preconceitos, na verdade, nós somos cheios dos nossos preconceitos, na verdade, né? Os nordestinos, né? Os baianos, a Baixada Fluminense, né? Nós também temos os nossos preconceitos, nós somos cheios dos nossos preconceitos. O mundo, ele está morto nos seus preconceitos, morto nos seus egoísmos, morto no seu individualismo. E Jesus, ele se apresenta ali nas margens do lago Tiberíades, na margem do lago da Galileia, ele se apresenta vivo, às margens da cidade dos mortos, ensinando-nos a viver, ensinando-nos como realmente um discípulo de Jesus deveria viver. É a terceira vez que Jesus aparece após a sua ressurreição. É a terceira vez que ele se apresenta vivo depois da sua morte. E às margens da cidade dos mortos, ele nos ensina a viver. Como um discípulo de Jesus deve viver? Ele ensina como um discípulo de Jesus deve se portar. Ele ensina como um discípulo de Jesus deve lidar neste mundo morto, nesse mundo corrompido, nesse mundo destruído. Um discípulo, e é uma primeira lição para todos nós, o discípulo de Jesus, ele deve viver a compaixão. Olha o texto, irmãos, olha o texto, o verso 5 e 6. 5 diz assim: disse-lhes Jesus: filhos, tens alguma coisa para comer? Respondeu-lhe: não. Sai daqui. Não temos nada, não temos nada para você, não temos nada. Irmãos, diante de uma humanidade morta nos seus preconceitos, diante de uma humanidade morta no seu egoísmo, no seu individualismo, a igreja mais do que nunca precisa viver a compaixão. A igreja mais do que nunca precisa viver o amor e o cuidado com o outro. No mundo tão perdido no seu individualismo, a igreja mais do que nunca precisa ser essa anunciadora da graça, essa anunciadora da compaixão, a anunciadora da misericórdia, a anunciadora do cuidado, do favor. Isso precisa tomar mais corpo, mais forma, mais vida em nossas mãos, nossos braços, em nosso viver. Eles não reconhecem Jesus, porque Jesus estava ali e pedindo, e eles não o reconhecem porque consideravam que ele era um mendigo, consideravam que ele era um pedinte. Quando ele mesmo, lá em Mateus capítulo 5, verso 42, disse o quê? Dai de comer a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Ou seja, o próprio Jesus nos ensinou a cuidar e abençoar e dar a quem nos pedir, como agora os discípulos rejeitam isso. É claro, queridos, se os discípulos soubessem que era Jesus, eles teriam ajuda diferente, lógico.
Mas Jesus já tinha ensinado para eles: se vocês fizerem o bem a quem também faz o bem, que benefício vocês têm? Os pecadores, os publicanos também não fazem o mesmo? Ou seja, fazer o bem a todos, fazer o bem até a quem nos faz mal, era um ensino que o próprio Jesus tinha dito a eles alguns anos atrás. E nesse caso, Jesus se apresenta como um estranho para os discípulos, para mostrar aos discípulos que eles não eram tão generosos assim com os desconhecidos, que não eram tão cuidadosos assim com as pessoas que não eram conhecidas deles. E nós? Será que nós temos vivido a compaixão que Jesus Cristo nos ensina? Nesse mundo tão carcomido pelo pecado, mais do que nunca precisamos viver de verdade a compaixão e a misericórdia que só Jesus Cristo nos ensinou. E Ele nos ensinou, e a gente precisa aprender, colocar em prática e a viver o verdadeiro cuidado uns para com os outros. Nesse tempo de coronavírus, alguém disse assim: olha, coronavírus é balela, isso é balela, a história que o pessoal está morrendo. Então, de conta, se tivesse o pessoal morrendo desse jeito mesmo, por que os mendigos, os moradores de rua, tinham que estar todos mortos? Claro, queridos, que eles estão muito mais suscetíveis a morrerem, a passarem por alguma situação, serem contaminados, porque estão nas ruas, estão desabrigados, porque não são protegidos nos seus lares, como eu e você. É claro que eles estão muito mais suscetíveis do que nós. A questão, queridos, é que quem abraça um mendigo? Quem toca neles? Quem chega perto deles, a mais de 1,5 metro, mais perto deles, para falar com eles, para conversar com eles a menos de 1,5 metro? Quem? Poucos fazem isso aí, então, meus irmãos, compete que nós que vivemos num mundo tão mesquinho, num mundo tão cheio de problemas, nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos viver a compaixão, viver a misericórdia, viver o cuidado com o outro, aqueles que preocupam sinceramente com o outro, aquele que olha nos olhos, aquele que olha no coração, aquele que cuida mutuamente um dos outros, aquele que se importa. Nós somos aqueles que vivemos a compaixão, nós somos aqueles que escolhem se importar, nós somos aqueles que escolhem amar, nós somos aqueles que escolhem cuidar e abençoar e orar por todos e abençoar as pessoas. O mundo está morto em seus preconceitos, em seus egoísmos e sofrem. E as pessoas estão sofrendo por causa de seus egoísmos. Porque elas constroem muros que separam elas uma das outras e aí sofrem porque não tem as pessoas perto delas. Ou seja, estamos sofrendo com os nossos individualismos, construindo muros que nos tornam cada vez mais separados uns dos outros. Sem nos tratarmos com compaixão, sem nos tratarmos com misericórdia, sem cuidarmos das pessoas. Sem essa atitude de cuidado com o outro. Irmãos, como nessa atitude de cuidado com o outro, de zelo pelo outro, precisa tomar mais corpo, precisa tomar mais vida na vida da igreja. Um certo programa europeu fez um teste. Colocou um marido e uma mulher, depois do trabalho dos dois, levou eles para o estúdio. Ele para o estúdio e ela para o estúdio separado. Depois do trabalho, um dia inteiro de trabalho, os dois foram para o estúdio, separados os dois. E aí aquele rapaz tinha que fazer o retrato falado da sua esposa. Dizer como ela era e tal, para um desenhista profissional, fazer o retrato falado da esposa. E aí a esposa a mesma coisa. Depois precisaram pegar no casal os namorados, para fazer a mesma coisa. Fazer o retrato falado do namorado e da namorada. Surpreendentemente, irmãos, os namorados conseguiram fazer o retrato muito mais fidedigno da sua namorada do que a quem era casado há muito tempo. E a conclusão que aquele programa chegou, irmãos, é que com o passar do tempo, as pessoas param de se olhar nos olhos. As pessoas param de olhar olho no olho. E quando elas param de olhar olho no olho, é claro, elas também param de olhar no coração. Vivemos um tempo, irmãos, onde nós precisamos começar a olhar mais no coração uns dos outros. Olhar com menos crítica e olhar com mais amor. Olhar com menos dedo apontado e olhar com mais mão estendida. Jesus, ele no seu ministério, ele sempre viveu a compaixão. Ele sempre viveu o cuidado. Importa que aqueles que o seguem sejam assim, como ele, vivam como ele viveu. É por isso que Jesus, depois que aparece ressuscitado, está mostrando, evidenciando isso nos corações dos discípulos, porque ele vai agora comissionar os discípulos a seguir, não é viver uma vida com ele, mas precisavam relembrar de que uma vida com ele era exatamente como ele viveu. Viver para Jesus não é viver da sua maneira, viver para Jesus é viver da maneira que ele viveu, é da maneira que ele mesmo projetou. Ele é o modelo para que nós possamos viver dia após dia. Aquele que está na cidade dos mortos é aquele que venceu a morte e está nos ensinando a viver. E viver é ter compaixão.
Uma segunda lição para todos nós, irmãos, é que aquele que está na cidade dos mortos nos ensina a viver, e viver é recordar, viver é lembrar, recordar é viver, viver é recordar. Vamos verso 6, diz assim, verso 6. Disse-lhes, pois, Jesus, lancem a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Eu me lembro dessa história. Você se lembra dessa história? Você se lembra dessa história? Você não lembra de um tal de Pedro, um tal de Tiago, um tal de João, num tal de barquinho, no mar da Galileia? Eu sei que João está chamando de Tiberíades, mas é o mesmo mar. Eu não lembro, eu conheço essa história. Ah, queridos, é uma segunda vez que Jesus vai operar a pesca maravilhosa. É uma segunda vez que Pedro, Tiago e João, e agora com outros discípulos também, agora está Tomé lá também, está Natanael, e outros 2 discípulos, que João não cita o nome, estavam lá presentes também naquele barco. É a segunda vez que Jesus vai fazer uma pesca maravilhosa. A segunda vez que Jesus vai chegar perto dele e vai dizer assim: joguem a rede do outro lado. E ainda assim eles não reconhecem que era Jesus. Então Jesus vai e eles então vão e jogam a rede do outro lado, e então começam a vir muitos e muitos e muitos peixes. Verso 7 diz assim: verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se e lançou-se ao mar. Meus irmãos, João só no metade do caminho. Os discípulos só depois de algum tempo puxando a rede. Quando eles começam a puxar a rede, vem aquele monte de peixe que eles tinham trabalhado a noite inteira procurando peixe, e não vem peixe. E agora, depois daquela fala de Jesus, eles vão e acham o peixe. É só agora que era Jesus, era o nosso Salvador que estava lá. Irmãos, Jesus está lembrando aos discípulos, fazendo a memória dos discípulos os seus ensinamentos e o seu ministério e a sua vida agora no fim de sua vida terrena. Deus gosta de nos fazer lembrar, não é verdade? Deus gosta de nos fazer lembrar das coisas. O Antigo Testamento todo é cheio de frases onde Deus fala assim, ó: lembrai-vos das maravilhas que eu vos tenho feito. 1 Crônicas 16:12. Lembrai-vos do dia em que saíste do Egito, da casa de servidão. Êxodo 13:3. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos que ele falou estando ainda na Galileia. Lucas 24:6. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem várias vezes o verbo do texto é lembrai-vos. E esse lembrai-vos está na boca de Deus várias vezes no Antigo Testamento, ou através de um profeta, mas falando do que Deus está falando, um anjo, sempre mensagem do próprio Deus, nos trazendo à memória algumas lições. Tem coisas, irmãos, sabe por quê? Sabe o que eu aprendo aqui? Que viver é lembrar, viver é recordar, e viver com Deus também é recordar. Sabe por quê? Porque tem coisas que a gente sabe, mas é sempre bom lembrar. Tem coisas que a gente sabe, mas é sempre bom lembrar. Por exemplo, orai pelos que maldizem. A gente sabe disso aí, a gente precisa lembrar para no dia a dia estar orando pelas pessoas. E precisamos lembrar, orar uns pelos outros, precisamos lembrar, para orar pelos nossos irmãos. Mas orar pelos que fazem mal, para que a gente lembre, de antes de se vingar, antes de procurar o mal do outro, a gente tem que estar orando por eles, pedindo a Deus que abençoe, porque assim Jesus nos ensinou. Jesus nos disse, né? Deus abomina o irmão que traz contenda entre os irmãos, Deus abomina quem faz isso aí. Então precisamos lembrar, para que nós possamos levar a paz e não a contenda. Não se assente na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz isso aí, você sabe, mas você precisa lembrar. Para que você não sente, para que você, quando for convidado, para que você, quando ver pessoas que não condizem com a mensagem do Senhor, falando coisas que não provêm do Senhor, você mostre que você é diferente, que você é do Senhor, que você é alguém separado, você é alguém que escolheu não se contaminar com as coisas deste mundo. A Bíblia diz que nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas. Você sabe disso, diz a Bíblia Sagrada. Mas como a gente tem se esquecido disso? Esquecido de cuidar dos órfãos e das viúvas do nosso tempo, das pessoas que precisam do nosso cuidado, do nosso carinho, do nosso abraço, do nosso zelo. Como a gente precisa cuidar, como a gente precisa lembrar que a Bíblia nos diz isso, nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que quem ouve o conselho é sábio e o tolo despreza. Como a gente precisa lembrar disso? Porque a gente tem desprezado tantos conselhos preciosos da palavra de Deus, pessoas que nos ensinam a palavra do Senhor. Como nós precisamos lembrar que a Bíblia diz: estejais prontos para ouvir,
tardios para falar e tardios para se irar. Como a gente precisa lembrar disso? Porque aí a gente vai se demorar mais a se irar e demorar mais a falar. Está mais pronto para ouvir, porque a humanidade está completamente ao contrário de tudo isso. Como a gente precisa lembrar que é assim que a gente precisa viver. Amai-vos uns aos outros. Como a gente precisa lembrar disso? Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente precisa lembrar disso e começar a colocar em prática a verdadeira mensagem de uma vida com Jesus. Jesus ressurreto está trazendo a memória deles. Jesus, o Filho de Davi, está agora trazendo a nossa memória a mensagem do seu amor, a mensagem da sua vida. Como que nós precisamos lembrar dessas lições preciosas da palavra de Deus? Jesus lembra Pedro, está lembrando Pedro naquele momento daquilo que ele fez há 3 anos atrás. Foi nesse momento, foi na pesca maravilhosa, irmãos, e essa é a segunda vez que Jesus fala para Pedro: lança a rede do outro lado, Pedro. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está lembrando Pedro. Lembrando Pedro porque naquela primeira vez que Jesus multiplicou, fez a pesca maravilhosa, há 3 anos atrás, foi o primeiro contato mais próximo de Jesus com Pedro. Há 3 anos atrás foi o momento onde Pedro teve o seu encontro com Jesus, o seu primeiro encontro com Jesus. Aquele momento foi o momento onde Jesus chamou Pedro. Ele disse: Pedro, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homens. Foi lá na primeira pesca maravilhosa que Jesus fez isso. Foi lá onde Pedro recebeu o seu chamado. Foi ali que Pedro recebeu a sua comissão para seguir Jesus. E o que aconteceu no final da pesca maravilhosa? Pedro, deixando tudo, seguiu a Jesus. E agora, 3 anos depois, Pedro está sendo lembrado daquela história. Lembra, Pedro, que eu te chamei? Lembra, Pedro, que eu te escolhi para ser meu? Lembra que você é meu? Jesus está lembrando ele do chamado, lembrando dele que ele é do Senhor e que ele foi chamado para ser do Senhor. Que apesar dos problemas, Jesus chamou ele. Que apesar das críticas, ele é do Senhor. Apesar da dor, Deus ainda se importa com ele. Apesar das mentiras, apesar do engano, Deus, ele ainda chamou Pedro. Apesar da depressão, que Pedro vai sair depressivo depois de ter negado Jesus, Jesus escolheu Pedro. Apesar dele ter traído Jesus, Jesus escolheu Pedro. Jesus está lembrando para Pedro, sabe o quê? Pedro, quem escolheu você fui eu, Pedro. Quem mudou foi você. Eu continuo o mesmo e eu te chamei, eu te escolhi. Você é meu para fazer a minha vontade. O mesmo Jesus, o mesmo Senhor que multiplicou, que fez essa festa maravilhosa há 3 anos atrás e lá te chamou. É esse mesmo Jesus que está aqui, porque eu sou o mesmo, eu não mudei, eu continuo o mesmo e eu escolhi você para ser meu. Meu querido, meu amado, em nome de Jesus, você é dele, você é para a glória do Senhor. E eu não sei quanto tempo passou e eu não sei o que passou, mas eu sei que Jesus não mudou. Ele é o mesmo, ele chamou você e ele quer usar você para a glória do nome do Senhor. E apesar dos pesares, ele continua o mesmo, chamando e me comissionando para segui-lo, fazer a sua vontade. O chamado de Jesus é o mesmo. Antes de tudo, antes de aprender tudo, o chamado era segue-me. Depois que aprendeu tudo, segue-me. Antes de negar, segue-me. Depois de negar, segue-me. Nem o pecado mudou quem Jesus era. Nem o pecado fez com que Jesus deixasse de amar Pedro. Nada, meu querido, faz com que Jesus deixou de te amar. Nada faz com que Jesus deixe de te amar. Ele continua te amando e continua te chamando para ser dele, para viver para ele e para fazer tudo para seguir a sua vontade, porque ele não mudou. Ele é o mesmo, ele te ama e te ama demais. As margens da cidade dos mortos. Aquele que venceu a morte para nos trazer a vida, nos traz agora a memória, aquilo que nos dá esperança. Lembrar das ordens de Jesus nos torna mais fiéis. Quando nós lembramos daquilo que Deus manda, nos tornamos mais fiéis e mais protegidos. Mas quando nos lembramos dos feitos de Deus, daquilo que Deus fez no passado, nós nos enchemos de paz e de esperança. Como nós precisamos de proteção, de paz e de esperança no meu coração. Então você precisa lembrar. Você precisa se lembrar de tudo que Deus já fez. Se lembrar de que Ele te ama. Se lembrar de que Ele quer que você tenha uma vida fiel, limpa na sua presença, fazendo a sua vontade. Uma terceira e preciosa lição para todos nós: viver é compartilhar.
Verso 9 diz assim, abre sua Bíblia aí, acompanha comigo aí, por favor. Verso 9 diz assim: Logo desceram para a terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima e o pão. E disse, pois, Jesus: Trazei-me o peixe que agora apanhaste. E de Simão Pedro subiu e puxou a rede à terra, cheia de 150 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E nenhum discípulo ousava perguntar agora: quem és tu? Porque já sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e o peixe, e semelhantemente o peixe, e deu para eles. Irmãos, olha que texto maravilhoso. Olha que texto lindo e tremendo da parte do Senhor. Nós vivemos num mundo de pessoas onde as pessoas estão mortas no seu egoísmo, no seu individualismo. Mas os crentes são chamados para compartilhar momentos agradáveis, momentos lindos com pessoas amadas, irmãos amados e queridos. Nesse momento, Jesus se une com seus discípulos, senta ali com eles para juntos conversarem, comer um peixe, um pão e ali compartilhar do agir de Deus, ali compartilhar de tudo que Deus tem feito no meio do seu povo. E ali, aquela tarde, aqueles amigos começam ali a sentar naquela roda e compartilhar do amor e da graça de Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, como eu queria estar naquela roda, ali, comendo aquele peixinho assado ali na beira daquela praia. Mas não pela praia, não pelo peixe assado, porque isso talvez a gente possa fazer, mas porque eles estavam com Jesus. Eles estavam compartilhando direto da fonte. Eles estavam compartilhando da mensagem do Senhor, do nosso Deus. Irmãos, viver é compartilhar. E nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, precisamos ser aqueles que compartilham o amor, a graça e a misericórdia do Senhor com outras pessoas. As pessoas só pensam nelas mesmas. As pessoas só estão pensando no seu egoísmo, no seu individual. Nós somos aqueles que somos como Jesus. E como Jesus nós vivemos. Viver para nós é compartilhar. Nós não sabemos viver se não for para doar, se não for para abençoar. Nós não sabemos fazer isso, outra coisa não. Nós vivemos para doar, para abençoar outras pessoas. Nós somos assim, nós somos como Jesus, nós somos exatamente como Ele. Compartilhar coisas, né? Compartilhar coisas. Compartilhe o que você tem com o outro. Abençoe pessoas com suas posses, com tudo que você tem. Abençoe pessoas. Nós somos assim, nós somos aqueles que são mãos abertas para abençoar vidas, para compartilhar com pessoas, para abençoar pessoas. Há um ditado que diz assim: quem dá o que tem, fica sem. Eu não concordo com isso. Meu irmão, quem dá o que tem até pode ficar sem, mas quem abençoa é mais abençoado. Quem abençoa é muito mais abençoado. Meu irmão, abençoe pessoas. Então não dê só não, abençoe. Então não só dê não, abençoe. Abençoe com coisas, abençoe com palavras, abençoe. Porque quem abençoa, meu irmão, é muito abençoado. Mas demais da conta, abençoado pelo poder e pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Senhor é bom dar, é bom abençoar. A Bíblia Sagrada diz, né? Coisa bem-aventurada é dar do que receber, é abençoar. Irmãos, viver para Jesus é que a gente gosta de viver para abençoar outras pessoas, de compartilhar coisas nobres para outras pessoas. Conta-se uma história que uma mulher e um casal, né? Eles estavam passeando e de repente virou a vitrine de uma loja e os dois, ao ver aquela vitrine, a mulher olhou um sapato na vitrine e falou assim: olha, que sapato lindo! Começou a admirar aquele sapato. Sapato lindo, maravilhoso, que lindo esse sapato, que bonito, ficaria lindo no meu pé e tal. O marido respondeu: muito bonito até e tal. Vai lá, experimenta, compra com você e tal. Não, a mulher falou: não vou comprar não vou comprar, mas é lindo, eu amei esse sapato também. E foram embora os dois. No dia seguinte, o marido então resolveu assim: vou fazer uma graça com ela, né? Vou fazer um xodó com ela. Vou lá e vou comprar aquele sapato e vou levar de presente para minha esposa. Então ele saiu do trabalho, ele foi correndo na loja, comprou aquele sapato, já sabia o número da esposa, chegou em casa para presentear a sua amada. E chegou lá, então, ele deu aquele presente, né, sem data, sem nada, sem nenhuma data especial, e chegou lá com aquele presente, e ela abraçou, beijou, agradeceu ele, aquele presente, aquela coisa maravilhosa. Em seguida ele perguntou para ela assim: mas se você gostou tanto desse sapato, como você está dizendo aí que gostou, se você gostou tanto, por que você não comprou esse sapato? Você tinha o dinheiro, por que você não comprou? Você tinha meu cartão e tal, por que você não passou lá e comprou esse sapato? Eu até podia comprar, disse ela, mas foi tão bom ganhar de você, foi tão bom receber de você. Meus amados, meus irmãos,
se ela tivesse comprado, ela tinha tirado dele o presente, tinha tirado dele o prazer de presenteá-la. Ela tinha tirado dele o prazer de dar para ela. Porque, irmãos, dar, abençoar é um prazer, é uma virtude, é uma bênção para todos nós. É por isso que aqueles que seguem a Jesus amam compartilhar, amam abençoar outras pessoas. Eu até posso fazer, mas eu quero abençoar você. Eu sei que você pode, mas eu quero abençoar você. Porque nós, servos do Senhor, de verdade, amamos abençoar. Meu Jesus, todos os momentos da sua vida, Ele abençoou. Até quando morreu, estava abençoando, compartilhando com outras pessoas. Compartilhe coisas, compartilhe momentos agradáveis com outras pessoas, compartilhe a sua vida. Estamos em isolamento, né? Nós não estamos em isolamento. Em isolamento está quem está no hospital, quem está lá numa cama sem poder sair, e as pessoas que estão doentes, precisamos orar por elas, porque elas estão isoladas. Nós não, nós estamos com pessoas amadas, nós estamos com nossa família, nós estamos com nossa esposa, nossos filhos, nossos cônjuges, nós estamos com nossos filhos, nós estamos com pessoas amadas e queridas. Estão no isolamento, isso é um prazer para nós compartilhar de momentos agradáveis com nossas famílias. Então, para de ficar só reclamando, lamentando, não poder sair e tal. Compartilhe momentos agradáveis com sua família. Compartilhe momentos agradáveis com aqueles que estão ao seu redor. Abrace mais, beije mais. Compartilhe afeto, carinho. Olha que momento bonito aqui nesse texto. Os discípulos sentados ali ao redor da praia, desfrutando daquele momento delicioso com Jesus. Não ia ter mais não, irmãos. Jesus ia partir dali a pouco. Mas, irmãos, na memória deles, para sempre, teria aquele momento. Tanto é que 30 anos depois, João se lembra tanto desse momento. Esse momento foi tão bonito para João que João escreve isso aqui para a gente. Se lembrando de como foi bom estar ali naquela praia com Jesus, compartilhando aquele momento agradável com Jesus. Compartilhe esse momento com a sua família. Compartilhe esse momento na sua família. Fique pensando que se você tem uma promoção na TV. Fique preocupado se vai ter Netflix, se vai ter Google Play, se vai ter um filme, se vai ter celular, se vai ter internet. Compartilhe um momento, desligue isso aí. Compartilhe um momento com a sua família. Ou se até se for assistir juntos, unidos, compartilhando um momento agradável em família. É interessante, irmãos, que não somos nós que damos para Jesus. É Ele quem nos deu primeiro. Quando os discípulos voltam do mar para a praia, trazendo-lhe um monte de peixe que tinham pescado, o Senhor Jesus já estava com pão e com peixe pronto para compartilhar com eles. Eles achando que iam vir compartilhar com Jesus aqueles peixes. Jesus já estava com peixe assado, né? O peixe de Jesus já estava assado e o pão já está assado para compartilhar com eles. Aquele homem que no início do texto eles acharam que era alguém que estava pedindo comida, está lá servindo eles. Sabe por quê? Jesus é assim, Jesus é aquele que compartilha, Jesus é aquele que dá. Não é nós que damos a Ele, é Jesus que nos dá tudo sempre, porque Ele me abençoa e porque Ele nos abençoa muito. Nós não sabemos fazer outra coisa a não ser abençoar também, porque nós somos abençoados pelo poder maravilhoso do nosso Senhor. Aprendo aqui também, queridos, que só participa daquilo que Jesus tem para nos dar quem está disposto a obedecer. Só puderam participar daquilo que Jesus estava lá pronto para dar para eles na praia, porque eles obedeceram a voz de Jesus de ir lá no mar e jogar a rede do outro lado, mesmo estando cansados, mesmo depois de uma noite inteira, é claro. Irmãos, só participa daquilo que Jesus tem para dar quem está disposto a obedecer a sua voz. Às margens da cidade dos mortos, aquele que venceu a morte se apresenta vivo para nos trazer a vida e nos ensinar a viver. Já diz o poeta, né? É preciso saber viver. É preciso sim, meu irmão. Jesus nos ensinou a viver. Agora compete a nós aprender com Ele, aprender com o Mestre, para que você viva, mas viva bem, viva de verdade, viva realmente da maneira dele, da maneira maravilhosa que Jesus tem para nós. Viver para Jesus é ter misericórdia, é ter compaixão, é compartilhar, é aprender, é recordar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz e ter a certeza de que aquele que fez fará infinitamente mais para cada um de nós. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de mim e Ele tem cuidado de você. E Ele está te ensinando a viver. Então viva, mas da maneira que Jesus te ensinou. Vamos orar? Basta começar os teus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por poder compartilhar com meus irmãos esse momento tão agradável de compartilhar a Tua Palavra. Pai, obrigado, Deus, por podermos meditar nela,
Obrigado por podermos entender e reaprendermos, relembrarmos algumas coisas importantes da Tua Palavra. Deus amado, obrigado, Deus, porque o Senhor, a Tua vida toda foi para nos ensinar. A Sua vida toda foi para nos ensinar como realmente vivermos. E agora, Senhor Jesus, estamos num tempo de reavaliação, de mudança de postura. Daqui a pouco vamos voltar para a nossa rotina, Deus, e nós precisamos aprender a viver diferente. Não podemos sair daquilo mesmo, Deus. Não podemos sair desse isolamento, Deus, o mesmo. Queremos sair, Deus, mais fiéis. Queremos sair, Deus, aprendendo de verdade a viver. Aprendendo a desfrutar de momentos que realmente são importantes. Nós corremos tanto, até trabalhamos demais, corremos demais, fazemos demais e vivemos de menos. Fazemos coisas, mas viver mesmo até muito pouco. Nos ensina a viver de verdade. Viver de verdade, Senhor, é seguir a Tua Palavra. Viver de verdade é fazer o Teu querer. Viver de verdade é se portar como te agrada. Viver de verdade é se portar, é cuidar dos outros como te agrada. Então tem misericórdia de nós. Nos ajude a viver de verdade de maneira que te agrada, de maneira agradável ao Senhor, de maneira que glorifique o Teu nome, que abençoe vidas e que glorifique o Senhor. Abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Meus irmãos, muito bom estar com os irmãos. Quero em breve estar junto, todos nós juntos, unidos, louvando, adorando o nome do nosso Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é quem tem cuidado de nós. E logo, logo estaremos juntos, abraçados, unidos, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Cuide da sua família, abençoe, fique junto, ore junto, cultue junto. Aproveite, faça os cultos de quinta-feira. Não deixe de fazer o culto o dia que você quiser na sua casa, não tem que ser quinta-feira, mas faça o culto. Vamos estar juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor, apesar da distância. Vamos estar juntos, cultuando e bendizendo o nome do nosso Deus. Esse fim de semana é um fim de semana especial para todos nós. Sexta-feira agora, o mundo cristão pelo menos, comemorará a paixão de Cristo, a entrega de Jesus Cristo na cruz. Não deixe de orar com sua família na sexta-feira. Nós sabemos que não foi nessa sexta que Jesus se entregou na cruz, mas essa é a sexta que nós comemoramos. Então, vá lá, abraça a sua família, né? Se você vai dar algo para sua família, amém, Deus abençoe. Se você tem condições de comprar os ovos de chocolate, acho que vai ser difícil aqui em casa, porque o preço tá alto aí do chocolate. Mas, irmãos, não pode faltar na Páscoa, é orarmos, é estarmos juntos, é lembrarmos de o que nós comemoramos a Páscoa, que Ele sangrou e que Ele morreu para que nós tenhamos vida. Então possamos viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Então, ore com a sua família, esteja junta na sexta-feira, no domingo de Páscoa, celebraremos juntos a Jesus pela vitória dele na cruz no próximo domingo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém. Amém. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti.
leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja adorar amanhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. Como é bom podermos ouvir a palavra de Deus nesse tempo. Que o irmão possa ter sido preenchido com ela e ardendo seu coração, entendendo que Deus mesmo é que falou através do pastor. Meus irmãos, algumas comunicações são necessárias. Começam lembrando do culto de terça-feira. Terça-feira, a partir das 7 horas, faça o seu pedido de oração no grupo. Logo depois, junte a sua família, ore, se possível, de joelhos por cada um dos pedidos ali. Terça-feira nós tivemos até música. Poste sua música também. Vamos orar, vamos cantar, vamos louvar ao nosso Deus. Quinta-feira estão sendo postadas as ordens de culto para nós fazermos o culto doméstico. Então o irmão tem a oportunidade de fazer o culto doméstico, mesmo sozinho ou com a sua família, um tempo de estudo da palavra de Deus. Domingo, seguimos com a nossa EBD online. Que horas? 9 horas da manhã. Irmão Edson vai estar ao vivo dando a aula de EBD pra gente. Faça seu comentário para que juntos a gente possa participar dessa aula também. Domingo que vem teremos um culto especial. Domingo que vem é Páscoa, dia 12, um culto muito especial nós teremos em comemoração à Páscoa. E não se esqueça de se inscrever no canal também no YouTube. Ative as notificações para que assim que o culto começar, o irmão possa ser avisado também, para que possamos estar juntos adorando o nome do nosso Deus. Tenhamos todos uma semana abençoada, guardados e protegidos pelo nome de Jesus. Vamos orar? Deus Santo, Pai amado, nós te agradecemos, Deus, por esse culto. Agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos aqui como igreja. Guarda, meu Deus, cada pessoa, cada lar. Guarda, meu Deus, os irmãos que estarão trabalhando a partir de amanhã, nas suas casas ou muitas vezes até mesmo na rua. Sê, meu Deus, a proteção de cada um deles, Pai. Cuida, meu Deus, das pessoas que também não estão podendo sair de casa. Dá-lhes paz, dá-lhes segurança, para que nesse tempo, Deus, nós possamos estar tranquilos,
confiados no Teu nome. Abençoa, meu Deus, a cada um. É o que nós pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém.